Olá, cursista. Vamos agora passar para a etapa de prototipação do Design Thinking. No Design Thinking, a gente pensa em criar um produto ou um serviço colocando o ser humano no centro dessa criação. E para exemplificar o produto final ou o serviço final criado, a gente faz um protótipo desse produto ou desse serviço. Então, um protótipo é um dispositivo físico que dá a ideia geral do produto ou serviço final que vai ser implantado. O protótipo ele pode ser uma maquete, uma história em quadrinho, desenho, dramatização, né? No nosso caso, que o nosso produto ou serviço final é um curso de eletivo, o nosso protótipo vai ser a ementa. Então, por exemplo, aí um exemplo de protótipo bem interessante é o videogame Nintendo Wii, que ele foi prototipado de uma maneira bem simples. Então, o modelo que ganhou, né, para ser desenvolvido, os desenvolvedores, eles fizeram um protótipo simples feito de cartolina, né, e papelão, com desenhado com caneta. Então tem uma cartolina onde eles desenharam a tela e para o para o dono, né, da Nintendo ter uma ideia, para o CEO da Nintendo ter uma ideia de como funcionava esse videogame, é só ele tirar as folhas e ir trocando a tela. Então é um protótipo, é uma versão bem simplificada do produto final, mas que dá uma ideia geral de como esse produto final funciona. Como o nosso produto final é um curso, o nosso protótipo vai ser a ementa, o documento que vai dar uma ideia geral de como esse curso vai funcionar. Então, uma ementa de eletiva, ela deve possuir alguns pontos principais, como título, quais são as disciplinas que vão participar, quem são os professores responsáveis pela eletiva, quais são as competências e habilidades gerais da BNCC, quais são os temas integradores do currículo que vão ser trabalhados na eletiva, a justificativa, por que você vai dar essa eletiva, o que justifica você escolher esse tema, os objetivos, as habilidades e competências do currículo a serem desenvolvidas, o conteúdo programático dessa eletiva, os recursos didáticos necessários, uma proposta para culminância e como que vai se dar a avaliação das habilidades e competências previstas na ementa da eletiva. Por fim, você finaliza a sua ementa colocando referências, não só aquelas que você utilizou para construir aí a eletiva, como também aquelas que os alunos podem utilizar se eles quiserem pesquisar mais sobre o tema de eletivas. E aí a gente tem uma ementa padrão que a própria Sedu ela disponibiliza no site das eletivas, na Sedu Digital, que você pode baixar pelo seu AVA, lá nos materiais complementares, tem uma versão dessa ementa que é editável, e também no site da Sedu, onde estão as eletivas, né, o cardápio de eletivas, também você pode baixar uma dessas eletivas e fazer um modelo editável para você. Então é esse modelo que vocês estão vendo na tela, né, com todos aqueles itens, pontos principais que eu descrevi anteriormente. Então, se você chegou até aqui e já quer construir a sua ementa, você pode parar o vídeo aqui e começar a construir a sua ementa. Se você quer acompanhar o processo de criação da ementa de eletiva sobre drogas para entender esse processo criativo, você pode assistir o vídeo até o final, onde você vai acompanhar a minha eletiva sobre drogas e o porquê eu coloquei cada uma das atividades, porque eu pensei cada uma das formas de avaliação daquela maneira. Então, bora lá, vamos assistir como se deu o processo de criação da minha ementa de eletiva sobre droga. Bom, pessoal, então vamos lá acompanhar o processo de criação da minha ementa de eletiva sobre drogas. Então, o título que eu escolhi foi Breaking Bad falando a verdade sobre drogas. Por que Breaking Bad? Breaking Bad é uma série onde um professor de química com problemas financeiros decide produzir uma droga chamada metanfetamina. E aí o se desenrolar, né, da série acontece com os tramas que decorrem do professor aí de química tentando sobreviver a esse mundo violento do tráfico de drogas. É uma série bastante comum, é uma série que os jovens conhecem, então por isso pegar o título dessa série para provocar os adolescentes com a eletiva. Como eu disse, a gente precisa criar uma conexão com o aluno, né? Ele tem que entender que aquilo ali foi feito para ele, tá? Então, a primeira parte, né, é o título que tem que ser chamativo. Eu vou fazer a seletiva juntamente com o professor aí de sociologia. Então, a Marie Curie Almeida, que é a professora de química, e o Max Weber da Silva, o professor de sociologia, e brincando um pouquinho com o nome de grandes cientistas, né? Pois bem, então eu vou lá e vou
achar algumas competências, né, de pensar em algumas atividades e achar algumas competências da BNCC que vão servir para eu desenvolver na minha eletiva. Como vai ter bastante debate na minha eletiva, a argumentação e a comunicação, ela é uma competência primordial para que os alunos, resolvam as atividades propostas. Então eu vou desenvolver com certeza essas 2 competências aí da BNCC. Como os trabalhos vão ser em grupo, eu vou também estar exercitando neles a empatia e a cooperação, porque eles vão ter que treinar a escuta, entrar em consenso, valorizar a diversidade, né, sem preconceito de qualquer natureza. E como a gente vai fazer uma campanha de conscientização, né, para o uso de drogas lícitas e ilícitas, nós também vamos estar desenvolvendo a competência de responsabilidade e cidadania, que é agir pessoal e coletivamente com autonomia e responsabilidade para tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos e sustentáveis. Como a gente vai falar de saúde, de dependência química, vício, o tema integrador do currículo, fui lá no currículo do Espírito Santo e olhei os 19 temas, o tema que mais se aproximou da minha eletiva seria o tema de saúde. Então, o tema integrador da minha eletiva é saúde. A justificativa. As justificativas, elas podem ser bem curtas, essa minha ficou um pouco longa, mas a ideia da justificativa é você conseguir convencer o porquê você está dando aquela eletiva. Por que que aquela eletiva ela é importante para a escola, para o projeto de vida para os alunos, ou para aprofundar o currículo, por que que você está dando aquela eletiva. Então, como a minha eletiva é uma eletiva sobre drogas, eu vou trazer informações que vão justificar por que que eu preciso dar aquela eletiva para os alunos. Então, por exemplo, eu geralmente para fazer as justificativas, que não precisa ser algo acadêmico, né, cheio de citações, isso aqui não é uma dissertação. Então, até mesmo reportagem pode ser usada para você colocar e enriquecer a sua justificativa. Então, no primeiro parágrafo da minha justificativa, eu trago uma reportagem que está no site da Fiocruz. Lembrar que se pegar reportagem tem que ser de sites confiáveis, onde eles dão alguns números sobre o consumo de drogas aí, né, no Brasil. Então ele diz que o uso de drogas é maior entre homens que mulheres, entre os jovens, né, 7,4% já consumiram algum tipo de substância ilícita. A substância ilícita mais consumida é a maconha, depois a cocaína e o crack, ele afeta aí aproximadamente 1,4 milhões de pessoas. Então, primeira parte, eu trago um panorama geral, dados sobre o consumo de drogas. Mas por que falar sobre o consumo de drogas na adolescência? E aí vem meu segundo parágrafo, esse aqui já é retirado de um artigo, onde eu mostro que existem pesquisas que afirmam que o uso de drogas por adolescente traz riscos adicionais que ocorrem com o adulto em função de sua vulnerabilidade. Então aqui eu estou, né, falando que o uso de drogas na adolescência é mais prejudicial ainda do que o uso de drogas na vida adulta, ele traz muitas consequências danosas para o adolescente, né, então isso justifica por que falar de drogas para adolescente. E mais que isso, para que também tratar a droga, né, não só como um problema de saúde, mas também como um fator sociológico, socioeconômico, entender a dinâmica de poder que existe ali entre a guerra ao tráfico de drogas. Então eu vou trazer aí uma reportagem de um jornal aqui do estado, um grande jornal do estado, onde ele vai me dizer a violência que acontece decorrente dos tráficos de droga, né, dos conflitos que existem. Então é uma reportagem chamada Os Rostos dos Inocentes Mortos na Guerra do Tráfico do Espírito Santo, onde vai dizer que ao menos 10 crianças e adolescentes inocentes, na maioria negros, de bairro de periferia, foram mortos no Espírito Santo. Então, por exemplo, quando eu faço questão de colocar ali aquele recorte racial, a minha persona é uma pessoa negra da periferia, porque são essas pessoas que vão mais sofrer com a guerra do tráfico de drogas. Então aqui eu tento, né, justificar também por que que eu chamei o professor de sociologia, qual é a importância do professor de sociologia nessa letiva. E aí eu finalizo a eletiva com realmente, né, depois de mostrar a porcentagem de jovens que consomem drogas, o quanto esse consumo de drogas é maléfico para os jovens e o quanto isso afeta principalmente
a população negra periférica, que é o caso da Emily, eu vou terminar minha justificativa, o porquê que eu vou dar esse eletivo. Então acompanhem a leitura. Dados os riscos que os adolescentes correm com o uso de drogas e o risco de jovens periféricos com a guerra às drogas, os professores de Química e Sociologia ofertam a eletiva Breaking Bad, onde será discutida a história das drogas e suas consequências sociais, além da composição química das drogas e os mecanismos de dependência química gerado por elas. E aí a gente passa para o próximo. Se reparem aqui que na minha, digamos, eu coloco uma marcação 1, 2 e 3 e simplesmente coloco aí, no caso da reportagem, o link onde eu retirei, no caso do artigo, a citação dele certinha, e, no caso aí, a terceira reportagem que eu também retirei de um grande jornal aí do estado. Próximo passo são os objetivos. Na hora de fazer os objetivos, a gente vai fazer algumas linhas que traçam o objetivo geral da eletiva e depois vai desmembrar essa eletiva em objetivos específicos. Então, no meu caso da eletiva sobre drogas, acompanhe a leitura. A eletiva Breaking Bad tem como objetivo geral realizar atividades que possam causar uma reflexão e conscientização sobre o consumo e comércio de drogas lícitas e ilícitas para o indivíduo e para a sociedade. Espera-se que ao final da eletiva o estudante possa, e aí eu vou lhe citar o que eu quero que ele aprenda, qual o objetivo da seletiva, um por um. O que eu quero que o aluno aprenda? Que ele conheça a composição química das drogas e seu mecanismo de vício, que ele compreenda a diferença entre vício e dependência química, que ele consiga refletir e debater sobre a efetividade da guerra às drogas, que ele compreenda e discuta sobre as questões socioeconômicas envolvendo o tráfico de drogas e a alta mortalidade da população negra nas periferias, e por último, que ele aponte soluções para diminuir o consumo das drogas e a violência decorrente do tráfico nas periferias. É claro que a gente não tem aí os nossos, achar uma solução para isso é muito difícil, né, então muitas pessoas pensam e não conseguem achar uma solução, mas é preciso fazer esse tipo de exercício para que os nossos alunos pensem em uma solução, quem sabe eles um dia não se tornem políticos, deputados, senadores e tenham realmente o poder de fazer leis que diminuam aí, toda essa violência, todo esse prejuízo causado pelo consumo de drogas. E aí vem as habilidades e competências a serem desenvolvidas. Então, vai haver competências de química e também vai haver de sociologia. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção no currículo é que a competência e a habilidade ela tem que ser interligada. Então, se eu quero que meu aluno saiba interpretar e comunicar para públicos variados em diversos contextos, resultados de análises ou pesquisas, que no caso as análises aí da dependência química, do tráfico de drogas, essa habilidade tem que estar vinculada a uma competência. Então, eu escolhi a competência 3 de Química, de Ciência da Natureza, e a competência 302 de Química. Como que eu sei qual é a habilidade vinculada à competência? Se a competência é 3, a habilidade começa com 3. Então, na habilidade, acompanhe aí, EM significa que é uma habilidade do ensino médio. O 13 significa que ela pode ser utilizada do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. CNT, que está na área de Ciências da Natureza e Tecnologia. E esse número aqui, 302, é a habilidade 2 da competência 3. Então, o 3, o primeiro número, é a competência. 301, 302, 303 são todas habilidades decorrentes da competência 3, tá? Que quer dizer que é uma habilidade química, ES quer dizer que ela é voltada aqui para o currículo do Espírito Santo. Na sociologia, a gente selecionou, eu e o professor de sociologia, selecionamos a competência 1, que é analisar os processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, em diferentes tempos, a partir de procedimentos epistemológicos e científicos, de modo a compreender e posicionar criticamente em relação a esses processos. Então, essa é a competência de sociologia. Decorrente da competência 1 de sociologia, nós vamos trabalhar duas habilidades de sociologia. A habilidade 2, então aqui, 102, competência 1, habilidade 2, e a habilidade 8, percebam só, CHS, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. 108, que é da competência 1, a habilidade 8. SOS, que é de Sociologia, Espírito Santo, que ela é voltada para o estado do Espírito Santo.
É muito importante que a gente retire essas habilidades e competências do currículo do Espírito Santo, porque uma das funções da eletiva é justamente aprimorar, aprofundar o currículo do Estado. Conteúdo programático, aonde eu vou tirar esse conteúdo programático lá no currículo do Estado? No objeto de estudo ou objeto de conhecimento é que vai estar o conteúdo programático. Então, em química, o objeto de conhecimento é a estrutura e propriedades dos compostos orgânicos. Aí, dentro desse objeto de conhecimento, nós vamos estudar a composição química das drogas, a produção e o consumo dessas drogas e o mecanismo de vício e dependência química. Já a sociologia, o objeto de conhecimento é dinâmicas sociais e políticas públicas. O que, que vai se estudar aí dentro desse objeto de conhecimento? Políticas públicas antidrogas, a relação entre a guerra às drogas e a alta mortalidade da juventude negra nas favelas, e a história, proibição e legalização de substâncias psicoativas. Tá? Como que vai ser a metodologia? Então, eu vou trabalhar com 2 turmas, eu e o professor de sociologia. Eu vou dar 12 aulas e o professor de sociologia 12 aulas. Então, inicialmente, eu pego a turma 1 e ele pega a turma 2. E depois a gente troca. Depois de 12 aulas, a gente troca. Ele pega a turma 1 e eu vou pegar a turma 2. Então, vamos dar uma olhada aqui por alto, né? Como que eu pensei essas atividades. Então, se a Emily ela gosta de apresentar, a minha primeira atividade de pesquisa é um seminário, né, onde eu vou levar 2 aulas eles para o laboratório de informática para pesquisar sobre a composição química, produção e consumo de drogas. Cada grupo vai pegar uma droga e depois eles vão apresentar aí esse seminário de 5 a 10 minutinhos uns para os outros. Por que que eu penso neles apresentando? Porque a Emily gosta de apresentar. E aí o mecanismo de vício, eu vou dar uma aula expositiva, é a única aula que tem na eletiva toda expositiva, então tem pouquíssima aula expositiva sobre o mecanismo de vício e dependência química. E depois, na segunda aula, os alunos vão ter que gravar um TikTok explicando como funciona a dependência química. Por que TikTok? Porque a Emily gosta de gravar TikTok. Na outra parte, eu vou chamar um ex-dependente químico para dar uma palestra e a gente fazer uma mesa redonda com esse dependente químico. Por que chamar um dependente químico? Porque a Emily tem um primo que é dependente químico, isso dói na Emily. Então eu vou chamar para que ela compreenda como que se dá o processo, como que é a doença da dependência química, que há maneiras de se curar a dependência química, como que ela pode procurar, mediante ao Estado, por exemplo, né, uma clínica de internação para o primo dela, como ela pode proceder. Então, se isso é uma dor da minha persona, eu vou fazer uma atividade para aliviar essa dor ou fazer com que essa persona entenda essa dor que ela está sentindo. E aí eu finalizo o meu bloco de química construindo um folder de conscientização sobre dependência química, né, no Canvas, aí utilizando o Canvas, vou utilizar 2 aulas, e a gente vai fazer um estudo de caso e debate para finalizar sobre o uso medicinal da maconha, que vai gastar 3 aulas. Para a sociologia, por que o debate? Porque a Emily gosta de debater sobre assunto polêmico, e o uso medicinal da maconha é um assunto polêmico e muito atual. Sociologia, então eles também vão fazer um seminário para aprender sobre a história e proibição de drogas, né, no Brasil. Depois, eles vão ler uma série de reportagens para comparar as políticas antidrogas no Brasil e no mundo. Aí a gente vai pegar 4 países, né, para comparar o Brasil com esse país, a Inglaterra, Uruguai, Holanda e Estados Unidos. Vai haver uma palestra online com o presidente da Comissão de Igualdade Racial sobre justamente a alta mortalidade da população negra nas periferias, em decorrente aí, né, da guerra antidrogas, e ele vai terminar o bloco dele com um júri simulado. Por quê? Porque a Emily gosta de atividades ativas, ela gosta de debater, ela gosta de falar, ela gosta de apresentar, e como a legalização da maconha é um tema que está muito em voga, né, recorrente, então nada melhor do que fazer um júri simulado para conhecer, né, as argumentações pró, as argumentações contra, e porque os alunos tenham ciência de todo esse debate que envolve aí, né, a legalização da maconha no Brasil e até mesmo no mundo. Passo para o próximo, vocês repararam aqui que esse conjunto de atividades, né, da minha parte, que é a química e da sociologia, ela está bem ativa, com várias coisas para os alunos apresentarem, para os alunos construírem, e diante disso, a gente vem para os recursos didáticos, então eu preciso de um laboratório de informática, vou precisar de data show, eu vou precisar de conexão com a internet, eu vou precisar de impressão das reportagens, de aparelho de som para minha palestra, eu vou precisar de imprimir os folders
então eu tenho que já avisar, né, o pedagógico que eu vou precisar dessa impressão de folders para o dia da culminância. E na culminância a gente vai expor, né, um portfólio sobre as atividades que a gente fez durante a eletiva e estandes para apresentação e entrega dos folders de conscientização produzido pelos alunos. Como que eu vou avaliar essas competências e habilidades que eu descrevi lá em cima? Eu vou avaliar através de rubricas de avaliação e avaliação em pares. E para uma avaliação geral, eu vou avaliar o portfólio das atividades de cada aluno. A avaliação um pouco diferenciada do que a gente está acostumado com provas, porque a gente está também numa situação diferenciada, né, daquela aula tradicional. No curso de aprofundamento aí no tópico 5 você vai poder ver, né, mais profundamente formas diferenciadas de avaliação para avaliar competências e habilidades. E por fim, a gente finaliza com as referências bibliográficas. É interessante que a gente tenha sempre uma referência bibliográfica que pode ser acessada na biblioteca da escola. Então, essa primeira referência aqui, A Química das Sensações, é um livro que, na época que eu dava essa letiva, havia 8 exemplares dele na escola. Então, eu poderia, por exemplo, pegar esse livro para a gente trabalhar textos, né, em grupos. Os alunos poderiam, se eles quisessem se aprofundar mais nessa situação, pegar esse livro na biblioteca. E reparem que os demais as demais referências são todas, na verdade, links, né, de sites que são confiáveis. InfoEscola, super interessante, né, Mundo Educação, reportagens aí de jornais grandes. E é realmente interessante trabalhar essas reportagens, trabalhar o sistema atual, tendo cuidado de que essas reportagens sejam retiradas de sites confiáveis. Sempre bom deixar a referência que a gente utilizou para montar a eletiva mais uma referência que o aluno pode pesquisar para aprofundar os seus conhecimentos nessa eletiva. Então a gente encerra aqui a nossa ementa. Espero que vocês tenham gostado aí do processo criativo, que vocês consigam utilizar essa mesma ideia no processo criativo da ementa de vocês. E vamos para a próxima fase, que é a análise e a evolução. E a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação do curso de eletiva que vocês montaram.